Fala, gente, tudo bem? Bora lá seguir o nosso estudo com LDB. Então me acompanha na tela aí, tá bom? Pra ficar show de bola. Bora lá. Artigo 1º, nós temos as informações sobre educação, assim como na Constituição Federal, que nós estudamos anteriormente, que ela vai falar exatamente que abrange processos formativos, que se envolve na família, assim como na Constituição Federal, né? E aí aqui eu tenho convivência humana. Então são os relacionamentos que estão fora do ambiente familiar, né, que vai envolver várias pessoas no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Então a educação vai se desenvolver dentro desses espaços, tá? Esses espaços todos. E aí essa lei vai tratar da educação escolar, tá? Porque nós temos esses vários ambientes. Então a LDB vai tratar da educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então nós temos aí uma apresentação do que é a LDB, de onde a educação vai se desenvolver, e a LDB, que é a Lei de Base da Educação Nacional, ela vai tratar exatamente da educação escolar, predominantemente, não exclusivamente. Fique bem atento a esses termos. E mais uma vez vai estar reforçando aqui a ideia da vinculação da educação escolar com o mundo do trabalho e a prática social. Então você vai ver que algumas ideias se repetem que vem lá da Constituição Federal. Então isso é muito bacana porque você vai assistir essa aula e vai lembrar de alguns conceitos que você viu lá na CF de 88. Então vai aproveitando para reforçar essas informações, esses conteúdos. E você vai ver que sim, muita coisa vai estar vinculada porque a CF é a lei maior. Então a LDB vai reforçar alguns pontos que estão lá e vai complementar também com algumas outras informações que são específicas da LDB. No artigo 2º, ela fala que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ó, isso aqui é novo. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento, assim como lá na CF, do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, bem bacana. Você já viu esses elementos lá na CF, então a gente só está dando um reforço aqui na LDB. E aqui os princípios, ó. Aqui tem mais princípios, tá? Porque é uma lei específica. Mas eles também vão estar se repetindo. Quando? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como você viu na CF. Então eles estão trazendo o que está lá na CF e colocando aqui. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, nós temos que ter esse ambiente, né, esse espaço de paz, de tranquilidade, porque quando as pessoas não toleram, aí nós temos conflitos, né? Então a LDB vai trazer como princípio do ensino, né, nessa condição. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, então existem instituições públicas e particulares, né, privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar. Então, ó, esse profissional que atua dentro da escola, ele não é apenas o professor. Gestão democrática do ensino público, presta atenção, ó. Às vezes as questões vão trazer gestão democrática da escola. Ah, isso acontece? Acontece, mas ela não está dentro desse princípio aqui, ó. Tá falando gestão democrática do ensino público. Ela até entra dentro desse princípio aí. Só que o princípio, o nome correto é esse aqui, gestão democrática do ensino público e não gestão democrática da escola. Fique bem atento a isso para não perder essa questão. Na forma desta lei da legislação de sistemas de ensino. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Então, esse aluno já tem experiências fora da escola, ele aprende muitas coisas lá onde ele mora, na cultura em que ele vive.
no bairro dele, nas práticas familiares e nos hábitos que ele tem. Então, há uma valorização dessas experiências que ele vai trazer para a escola para fazer um diálogo, para fazer um compartilhamento de experiências. Então, isso também é valorizado. Vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, isso aqui é importantíssimo. E o mais recente é o último aqui, tá? Ó. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, olha que bacana. 2018, tá, gente? Ó. Então, é bem recente. Muito interessante porque nós temos os princípios de uma maneira bem completa agora. Nós temos alguns elementos a mais que não estão lá na CF 88, mas você vê que muitos se repetem e isso faz com que você consiga levar essa informação para a sua memória permanente e é isso que você precisa fazer. Além das aulas que você está assistindo, é importante também que você faça a leitura do documento. Eu sempre reforço isso. Leia o documento, faça esse acompanhamento aqui junto comigo na aula, faça a anotação no seu caderno, tá, de alguns pontos da lei. E aí você vai ter a leitura, a videoaula, as marcações que eu faço aqui utilizando o marca-texto para reforçar alguns pontos mais importantes. Então você precisa fazer essas práticas para te ajudar a memorizar, tá? Claro que você não vai memorizar tudo, já falei isso, mas te ajuda a trazer essa intimidade com esse conteúdo, intimidade com as leis, para você entender o contexto geral da lei. Ela é democrática, ela é aberta, ela é flexível, ela vai trazer essas configurações do ensino, os princípios do ensino, eles são extremamente importantes não só para a prova, mas para a sua prática enquanto professor. Então é importante que você domine esses princípios, tá? Saiba onde que ele vai se encaixar e aí fica muito mais fácil. Quando você coloca no seu cotidiano, você consegue também externalizar na sua prova com mais facilidade. Então primeiro você internaliza, entendendo o que é o princípio, entendendo como que ele se encaixa para a minha realidade e depois eu externalizo para a prova. Então faça essas coisas acontecerem que você vai conseguir acertar todas as questões que trouxeram os princípios. E eles não são complicados, tá? Quando a gente for resolver as questões, você vai buscar o que é que está errado. Busca o que está errado no item, vai eliminando e você vai encontrar o item correto, aquele item que tem mais lógica, né? Então assim você vai conseguir acertar as questões. Tem algumas que exigem um pouco mais de aprofundamento, como foi aquela da gestão democrática nas escolas, né? Só que a gestão democrática do ensino público. Aí tem o item gestão democrática da escola e você, poxa, mas isso está correto, né? Tem que ter gestão democrática na escola. E aí tem outro que tem garantia do padrão de qualidade. E você, poxa, mas isso aqui também está correto. Só que o que é que está errado lá no outro? Que ele traz gestão democrática no ensino público e não na escola. E do ensino público é que eu vou para a escola. Então, esse aprofundamento, né, essa imersão você tem aqui, então fica bem atento a essas informações, tá? Te vejo na próxima aula para a gente comentar sobre os outros artigos, e aí a gente vai ver de maneira mais específica o que são mais importantes, né, como que eles são cobrados, e algumas explicações a mais, tá bom? Grande abraço e até lá!